Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, na verdade. É com esse desejo, com essa alegria no coração que eu quero nesse momento saudar todos os irmãos fisicamente presentes aqui conosco. Também os nossos internautas que nos acompanham, sois muito bem-vindos em nosso meio. O tema da mensagem dessa manhã é mensagem recebida. Tá ok? É interessante nós observarmos que esse termo mensagem recebida, ele pode ter uma conotação boa e uma conotação ruim. Vamos entender um pouco essa diferença. Quem aqui nunca recebeu uma mensagem no seu telefone dizendo assim, chamada não atendida, quando você ligou para a sua esposa ou para o seu marido? A irmã sempre atende suas ligações, nunca atende, né? Lá em casa também, às vezes, acontece isso. Ou a Michele me liga, ou eu ligo para ela, mensagem não atendida. Uma outra mensagem, chamada perdida, né? Chamada perdida. Uma outra mensagem que os nossos internautas, eles devem receber, às vezes, né? É quando eles clicam lá para acessar a transmissão e aparece alguma mensagem, tipo assim, a transmissão não está disponível. É um tipo de mensagem ruim, né? Ou quando você liga para o seu filho. Os filhos atendem as nossas ligações? A maioria não atende, né? E dá lá, chamada não recebida. Ou você resolvendo algum problema com alguma empresa, você está ligando lá para resolver esse problema, e de repente fica mudo o telefone. Aí quando você olha, chamada encerrada. A ligação caiu. Estava quase resolvendo o problema. Aí você precisa repetir todo aquele processo novamente. Tem um outro tipo de mensagem que também é desagradável, é quando você pesquisa ou recebe uma informação com relação ao significado do seu nome. Ontem aí eu pesquisei o significado do meu nome, né? Eu já sabia, mas eu verifiquei lá se não tinha mudado. Homem, viril, masculino. Ó, viu? E a origem do meu nome é a origem grega. Falei para a Michele, eu vou levar ela para conhecer minhas origens. Vou levar a Michele para a Grécia, né? Para conhecer minhas origens. Mas pode ser que algum dos irmãos também tenha um nome com significado ruim. Um nome com significado que não te agrade. O pouco que a Bíblia fala de Jabes relata um tipo de mensagem desagradável que ele recebeu. Por que o nome dele era Jabes? Porque com muita dor a sua mãe o pariu, né? Ele nasceu com muita dor. Percebe? Então, o significado do nome Jabes é esse. Ele quer dizer dor, tristeza, aquilo que causa muita dor. Mas percebam, Jabes, ele era filho de Israel, ele era descendente de Judá. E no poucos versos da Bíblia que fala ali sobre Jabes, vem na genealogia do profeta, do patriarca Davi. Ele faz parte dessa linhagem Jabes. Então, ele era descendente de Judá, filho de Israel. A breve nota, né, da sua vida aparece dentro dessa genealogia, que significa triste ou que causa dores. Ele recebeu esse nome porque sua mãe o teve em meio a muito sofrimento. Apesar desse nome com esse significado, ele era um homem honrado em sua família e temente a quem? E temente a Deus. Jabes recebeu duas mensagens, uma boa e uma ruim. A ruim foi essa do significado do seu nome. Vamos entender agora qual foi a notícia boa que Jabes recebeu? 1 Crônicas, nós lemos para a base da nossa oração 4, verso 9. Vamos ler agora o verso 10. 1 Crônicas 4, verso 10.
Jabes orou ao Deus de Israel. E ele agora faz 3 pedidos. Abençoa-me, foi o primeiro pedido. E aumenta as minhas terras, foi o segundo. E segue o terceiro. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. A continuação do verso diz o quê? E Deus atendeu o seu pedido. Essa foi a mensagem boa que Jabes recebeu. Deus não só ouviu a sua oração, como fez o quê? Como atendeu ao seu pedido. Vamos entender agora um pouquinho esse verso 10, entender como essa oração de Jabes foi dividida nas 3 partes, nesses 3 pedidos que Jabes fez. Primeiro, ele aclamou ao Senhor e fez 3 pedidos. O primeiro foi o seguinte, ele rogou as bênçãos de Deus. Está lá no início do verso, né? Jabes orou ao Senhor, abençoa-me. Ele rogou as bênçãos de Deus em sua vida. Eu lembro quando eu era pequeno, a minha mãe sempre ensinava, eu peguei esse costume da minha irmã, né? Eu sempre via minha irmã tomando a bênção da minha mãe, constantemente. Aí eu fui crescendo, aí a gente pegou esse hábito também. Mas tinha alguns episódios que a minha mãe estava brava, ou comigo ou com a minha irmã. Isso é difícil de acontecer, né? Os pais ficarem bravos com os filhos, né? E ela entrava no quarto para dormir e fechava a porta. Era mais que a minha irmã, tá, irmãos? Aí a minha irmã chegava na beira da porta e falava assim, mãe, bênção. Minha mãe não respondia. Aí a minha irmã insistia, falava mais alto, mãe, a bênção. Ela não respondia. Eu acho que ela fazia de propósito, ela estava brava, né? E ela não respondia. A minha irmã ficava numa angústia que vocês não imaginam. E ela batia na porta, e ela ficava, mãe, bênção, bênção. Bênção não, né? O hábito é, não sei se é só carioca que faz isso, né? É benção. Benção, mãe, benção, mãe, benção, mãe. E ela não parava. Enquanto a minha mãe não respondia, Deus te abençoe, ela não parava. Mas tinha dias que demorava isso, sabe? Demorava e ficava lá incessantemente. Jabes fez isso, ele solicitou a bênção de Deus, que me abençoes. Jabes, ele reconhecia que Deus era a fonte de todas as bênçãos. Somente do Senhor ele alcançaria verdadeiramente a graça e a bondade para a sua vida. Ele implorou sinceramente uma bênção real, duradoura e permanente da parte do Pai. Talvez a mesma necessidade que eu e minha irmã a gente tinha de não conseguir dormir sem antes a minha mãe nos ofertar a bênção. Jabes tinha isso de forma exponencial, de forma mais acentuada. Ele sabia que somente Deus poderia abençoá-lo de sobremaneira, que ele pudesse realmente sair com a proteção, com as bênçãos daquele que realmente pode oferecer. Então, por isso, a primeira coisa da sua oração foi rogar a Deus a sua bênção. O segundo, ele pediu ampliação das fronteiras, que as suas terras fossem aumentadas, né? Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Ele pediu que Deus aumentasse as suas terras, ou seja, ampliasse o seu território. Ele também sabia que somente do Senhor vinha as provisões, prosperidades e crescimento. Ao Senhor pertencem todas as coisas da terra e no céu. Jabes pediu que Deus lhe desse vitória nos seus empreendimentos, aumentando suas divisas e ajudando em suas limitações. Muitas vezes a gente quer concluir uma faculdade,
ou a gente quer mudar de emprego, a gente quer expandir, né, o nosso negócio, de forma que a nossa renda possa ser aumentada. E não há mal nenhum nisso, tá, irmãos? Não há mal nenhum nisso. E nós traçamos planos, nos esforçamos, buscamos orientação, nos aperfeiçoamos, mas esquecemos o quê? Que tudo vem de quem? De Deus. E não rogamos a Deus o auxílio para que o aumento desse território, para que o aumento dessas posses nos sejam concedidas. Então nós devemos sim suplicar a Deus que Ele aumente nossas posses, que Ele nos auxilie, que Ele nos dê forças, nos dê sabedoria para que nós possamos alcançar, almejar esse empreendimento. O terceiro ponto no pedido, o terceiro pedido de Jabes foi o seguinte, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de todas as dores. Ou seja, Jabes rogou a presença de Deus na sua vida. Seja a tua mão comigo. Isso significa desejar a presença ativa de Deus consigo. Jabes acreditava no Deus vivo, poderoso e atuante. Ele conhecia as obras maravilhosas do Senhor soberano. E ele tinha fé, e ele acreditava, ele cria que poderia viver na companhia deste mesmo Deus amoroso. Depois dessa oração, Jabes recebeu essa mensagem positiva, de que a sua mensagem não só tinha sido ouvida, como seria atendida, que é a última parte do versos de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. E Deus atendeu o seu pedido. Irmãos, notem, mas para que Deus atendesse o pedido de Jabes e para que Deus atenda aos nossos pedidos, faz-se necessário o quê? Pedir. Faz-se necessário falar com Deus. Faz-se necessário orar. É a forma como nós conversamos com Deus. Somente assim Deus vai atender os nossos pedidos. Deus vai oferecer, vai atender as nossas súplicas, não é verdade? O episódio mais recente que nós temos foi o acidente da filha do irmão Brívio, né? Toda a igreja orou em favor da Nayane e do Wesley e de seus filhos. E quando recebemos a notícia da situação do David, né? As orações passaram a ser canalizadas em favor de quem? Do David. Isso foi unânime em todas as igrejas, em todos os locais. O povo de Deus orou por um propósito. E qual foi o resultado? As orações foram ouvidas e hoje o David já está onde? Em casa, com sua família. Então Deus escuta as nossas orações, mas precisamos orar, precisamos pedir, não é mesmo? Conta-se uma história de uma avó que cuidava do seu netinho com muito carinho. Eles moravam sozinhos, num local afastado do interior, longe da civilização, longe das grandes cidades. E o seu netinho ficou muito doente. E todos os cuidados que a avó tinha com o seu neto não foram necessários para que ele melhorasse. Então ela teve que tomar uma decisão muito difícil. Ela teve que deixar o seu neto doente, encamado, muito ruim de saúde, e sair para fazer uma longa caminhada até o pequeno e único hospital daquele vilarejo.
E a dúvida era o seguinte: se eu deixá-lo sozinho, será que ele não pode piorar mais do que está e vir a falecer? Mas ela percebeu que não tinha alternativa, nada do que ela fazia funcionava. Então ela resolveu apressar os seus passos, mesmo idosa, caminhar de forma mais acentuada até aquele pequeno hospital que tinha. E levou algumas horas para que ela chegasse lá. E chegando, ela rapidamente falou: meu neto está muito doente. Eu temo pela sua morte. Vocês precisam ir comigo para cuidar do meu neto. E ela recebeu uma mensagem que não foi legal daquele hospital. A gente não pode ir até a sua casa, a senhora tem que trazê-lo até aqui. E ela imediatamente pensou: mas como que eu vou fazer? Eu não tenho carro, sou idosa, ele não consegue nem levantar da cama. E ela saiu muito triste daquele posto de saúde e foi caminhando para casa. E no meio do caminho ela passou por uma igreja. E ela ouviu algumas mulheres orando. E ela resolveu parar para assistir. E logo foi tocada a também se juntar àquelas mulheres em oração. E na primeira oportunidade, no primeiro intervalo entre as orações daquelas mulheres, aquela avó, com uma demasiada preocupação pela vida do seu netinho, também inicia uma oração. E ela começa falando: Deus, eu preciso muito que você vá na minha casa. Que você vá até lá curar o meu neto. Ele está muito mal. Eu temo que ele possa vir a falecer. Não é muito longe daqui. Anota aí que eu vou te ensinar o caminho. Você vai pegar a rua de pedra e você vai até o final dela. No final vai ter uma ponte. O senhor passa aquela ponte e vira na segunda ruazinha de barro. Ao virar naquela segunda rua de barro, o senhor continue andando. Vai passar por uma vendinha. Siga caminhando. Ao final da rua, a minha casa é aquele barraquinho do lado esquerdo. Ah, Senhor, tem um detalhe. A chave da porta está embaixo do tapetinho vermelho. O senhor pode pegar e entrar. O meu neto está deitado na cama. E, por favor, não esqueça de, ao sair, colocar a chave novamente embaixo do tapetinho. Senão eu não consigo entrar. E encerrou a sua oração. E aquelas senhoras que estavam ali orando, a reação delas foi a seguinte, ó. Depois que aquela avó foi embora, as demais senhoras soltaram o riso e ficaram comentando entre si: como é triste descobrir que as pessoas não sabem orar. Percebe? Elas começaram a rir e falaram assim: é muito triste descobrir que as pessoas não sabem orar. Talvez algum de nós, ao narrar a história, possa ter pensado na sua cabeça assim: como assim está ensinando o caminho para Jesus? Como assim está falando da chave? Como assim ela está orando desse jeito? Né? De certa forma, você também lá no fundinho pensou desse jeito. Olha como essa avó está orando. Olha o jeito com que ela está orando. E a avó foi embora. E ao chegar em casa, ela levantou o tapetinho e a chave estava lá.
Ela abriu a chave, pegou a chave, abriu a porta e se assustou com o que viu. E ela falou assim: Brian, você já está de pé? O seu neto, ele já estava de pé. Ele já estava caminhando. Ele já estava andando pela casa, ainda um pouco debilitado, mas uma melhora assustadora. E ela perguntou: Brian, mas o que aconteceu? E ele respondeu: teve um moço aqui em casa, todo de branco, muito bonito. Ele entrou, me medicou, me examinou e me deu um remédio. E eu melhorei muito rápido. E logo em seguida ele foi embora. E ele mandou que eu te desse um recado. De que ele não iria esquecer de deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho. Irmãos, aquele médico, ele passou em frente àquela igreja, ele saiu do posto de saúde, ele passou em frente à igreja e ele ouviu aquela oração de uma avó que estava necessitada. E ele ouviu a referência de como chegar na casa dela. E ele pegou, foi até lá, e provavelmente deve ter sido algo, simples, medicou Brian e rapidamente ele apresentou melhoras. As orações daquela avó foram o quê? Foram atendidas. Mas como que as orações delas foram atendidas se as senhoras que estavam ali falaram que era estranho, como que podiam as pessoas não saber pregar, orar? Vejam, o Espírito de Profecia, Conflito e Coragem, página 99. Não há tempo nem lugar impróprios para erguer a Deus uma prece. Nada há que nos possa impedir de alçar o coração no espírito de oração sincera. Entre as turbas de transeuntes na rua, em meio de uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido, rogando a direção divina, como fez Neemias quando apresentou o seu pedido perante o rei Artaxerxes. Onde quer que nos encontremos, podemos entreter comunhão íntima com Deus. Devemos ter constantemente aberta a porta do coração, erguendo sempre a Jesus o convite para vir habitar nossa alma como hóspede celestial. Conflito e Coragem, página 99. Não tem regra, não tem momento, não tem eloquência. O orar a Deus é fazer o seu pedido, é expor a Deus a sua necessidade, e não tem ocasião. Não precisa ser na igreja, não precisa ser no culto de quarta-feira, não precisa ser na sua casa, de madrugada, no secreto. Esse é outro tipo de oração. Mas o texto, ele fala de que sempre que sentimos a necessidade, aquele é o momento. Para que nós, se pudermos, você pare, ajoelhe e ora. Mas mesmo que você esteja entre transeuntes, num trânsito caótico, pode ser o do Rio de Janeiro, é momento de você elevar a sua súplica e o seu pedido a Deus. É o momento que nós temos de elevar a Deus, de conversar com Deus, de suplicar, de pedir ajuda a Deus. E Deus deseja ouvir esse pedido. Deus deseja ter a oportunidade de nos ajudar. Qual pai aqui gosta de dar presente para os seus filhos? Muitos, né? Principalmente quando é algo que eles necessitam. A gente vê que está precisando de alguma coisa, a nossa mente já planeja as possibilidades e os meios para que nós possamos presenteá-lo. Os avós são diferentes? Diz que os avós, eles fazem com os netos o que não fizeram com os filhos, né? Com os filhos eles são mais bravos, mas com os netos não. É o momento dos avós externarem todo o carinho.
Vamos ler Mateus 7, verso 11? Mateus 7, verso 11. Se nós, apesar de sermos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, Ele dará coisas boas ao quê? Aqueles que lhe pedirem. Percebe? Se nós que temos ainda essa natureza pecaminosa, essa natureza carnal, essa natureza má, nós temos esse desejo e gostamos de dar coisas boas aos nossos filhos, aos nossos netos, e Deus, Ele também gosta, Ele também quer nos presentear, Ele também quer nos enviar uma mensagem positiva. Mas faz-se necessário o quê? Faz-se necessário pedir. Faz-se necessário orar como? 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Seja a oração secreta, seja na igreja, seja no culto de quarta-feira, seja no culto familiar, seja a oração com a sua família, seja naquela oração pessoal, sua com Deus, no trânsito caótico, na correria do seu trabalho, na agitação do seu dia a dia, orar sem cessar. Ainda no livro Conflito e Coragem, só que agora na página 93, percebam que interessante o que Ellen White nos diz. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus quem nós somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. Vejam o final do texto. A oração não faz Deus baixar a nós, mas ela faz o quê? Eleva-nos a quem? A Deus. Percebe? A oração não traz Deus até nós, mas nos leva até Ele. E nós temos o privilégio, e nós temos a oportunidade de ir até Deus sempre que desejarmos, sempre que quisermos. Basta nós orarmos. Basta nós suplicarmos a Deus uma resposta. Mas lembra que comentei que somos maus, né? A nossa natureza é pecaminosa. E muitas vezes quando nós oramos a Deus, eu quero comprar um carro novo. E a gente não consegue. E a gente vai comprar, eu quero trocar de carro, né? A gente vai negociar, dá errado a negociação, não funciona. E a gente fica como? A gente fica triste, porque é algo que a gente queria. Então a gente fala o quê? Deus não atendeu a minha oração. Deus não atendeu o meu pedido. Mas eu quero contar um segredo para vocês. O não, ele também é uma resposta, sabia? Muitas das vezes não nos agrada, mas o não, ele é sim uma resposta. Quero concluir contando uma história verdadeira para os irmãos, de uma menininha chamada Amy. A família de Amy, ela pertencia à igreja, ia a todos os cultos, era uma família que orava, era uma família missionária. E Amy era uma menina muito feliz, muito alegre, exceto por um único desejo que ela tinha guardado no seu coração. E em um dos cultos que ela estava participando, ela ouviu um mensageiro pregar que Deus atende às nossas orações. E ela ficou convicta disso. Deus atende às minhas orações. E ela ficou ansiosa para ir para casa, para chegar o momento dela dormir, para que ela pudesse, naquela oração, ao deitar-se,
fazer um pedido especial a Deus. A mãe de Amy, ela tinha lindos olhos azuis. Mas sabe aquele azul assim, aquele azul que chama atenção, que a gente olha e fica meio hipnotizado? Eram os olhos da mãe de Amy. E o desejo dela era ter os olhos azuis iguais os da mãe. E como no culto ela descobriu que Deus atende às suas orações, ela se colocou de joelho e fez o quê? Deus, eu quero ter os olhos azuis igual o da mamãe. E eu vou ficar muito feliz. E já foi deitar feliz da vida. E deitou. E sabem qual foi a primeira coisa que Amy fez ao acordar? Correu para o espelho. Ela correu para o espelho e percebeu o quê? Que a sua oração aparentemente não havia o quê? Sido atendida. Porque os seus olhos continuavam castanhos, continuavam escuros. E Amy ficou muito triste. Mas Deus não atendeu a minha oração, meu olho está escuro ainda. Eu não estou com os olhos igual da minha mãe. Em abril de 2015, aconteceu um grande terremoto ali no Nepal. Foi o maior terremoto em 87 anos. Ele atingiu a escala de 7,8, a sua magnitude na escala Richter. Eu trouxe algumas fotos para mostrar para vocês, vou pedir à mídia que coloque. O sismo do Nepal de 2015 foi um sismo de magnitude de 7,8 na escala Richter, ocorrido em 25 de abril de 2015, que resultou em milhares de feridos e mortos no Nepal, Índia, Bangladesh, Paquistão e China. Nesse mesmo dia, no terremoto, ele atingiu até o Monte Everest. 18 alpinistas morreram, que estavam escalando o Everest. Isso suscitou em milhares de feridos e mortos no Nepal, Índia, Bangladesh, Paquistão e China. O mais atingido foi o Nepal, sendo este o mais violento terremoto a atingir o país em 81 anos. O governo nepalês declarou estado de emergência e mais de 4,6 milhões de pessoas foram afetadas pela tragédia. Não necessariamente morreram, mas foram afetadas pela tragédia. A duração do tremor variou de 30 segundos e 2 minutos. E ele foi também sentido na Índia e no Tibete, que fica ali na China. Além de ter provocado uma avalanche no Monte Everest, onde causou a morte de 18 alpinistas. Segundo o Centro Nacional de Operações de Emergência do Ministério do Interior, mais de 100 mil residências foram destruídas por todo o país e 77 mil parcialmente destruídas. Dos mais de 5.200 mortos registrados até o dia 29 de abril. O terremoto foi no dia 25. 4.739 corpos haviam sido devolvidos às suas famílias após identificados e procedimentos locais. O número de feridos ultrapassou os 10.300. Percebe? São 4 fotos, mídias, que eu mandei. Ó. Aí a gente vê, né, o trabalho da população, todo mundo fica sempre muito preocupado, todo mundo fica comovido com a situação. E externa ajuda e apoio nessas situações, né? No Brasil também acontece isso, né? Quando tem um desabamento, a população ajuda, a Defesa Civil, os bombeiros. É uma comoção muito grande, porque esse tipo de tragédia impacta muita gente, né? É algo muito triste, somos sensíveis a esse tipo de coisa.
Só que essa tragédia, ela trouxe uma outra consequência que, a princípio, o Ministério do Interior não contabilizou. As famílias, né, com esse terremoto, o nível de miséria ele cresceu, ele aumentou. E as famílias passaram a vender os seus filhos para ter dinheiro. As famílias passaram a vender as suas crianças. Só que essas crianças eram vendidas para famílias ricas, para que essas crianças pudessem trabalhar gratuitamente, sem receber nada na casa dessas pessoas. Trabalho análogo à escravidão. E vejam que o jornal britânico, ele publicou. O nome do jornal é The Sun. Ele revelou que crianças nepalesas estão sendo vendidas para trabalhar como escravas em casas de famílias britânicas, após terem sobrevivido aos terremotos que abalaram o Nepal em 2015. A história divulgada levou a secretária do Interior do Reino Unido a pedir investigação do caso, que afeta também outras crianças vulneráveis de até 10 anos de idade. Segundo o jornal britânico, meninos e meninas são vendidos por cerca de 5,3 mil libras. Em seguida, são obrigados a trabalhar em residências familiares de classe alta britânica, sem receber nenhum tipo de pagamento. Percebe? Pode passar a outra foto da menininha, por favor. Lembram da Amy, dos olhos azuis? Amy cresceu, se tornou missionária e se tornou voluntária para trabalhar com essas crianças no Nepal. O trabalho de Amy era ir a esse local e comprar essas crianças. Estranho, né? Um trabalho missionário, você ir lá e comprar essas crianças? Sim, porque ela comprava, levava para o grupo missionário da sua igreja e as crianças eram libertadas. E elas não eram mantidas como escravas. Esse era o trabalho de Amy. Só que o local, né, onde você ia executar essas compras, onde você iria fazer esse trabalho, era um local muito pobre, um local sujo. E não era qualquer pessoa que conseguia acessar aquele local de negociação. Existiam intermediadores locais ali do Nepal que compravam as crianças e revendiam para as famílias. E Amy dificilmente iria conseguir. Então ela precisava se camuflar. Ela usava roupas velhas, se sujava com carvão, usava toucas e ia para aquele local para se misturar com aquelas pessoas. E comprava várias crianças. Percebam. E ao retornar com essas crianças, ela encontrou uma outra amiga também missionária que não via há muito tempo. E essa amiga falou para ela assim: Amy, como você está diferente, como a sua caracterização ficou boa. Eu realmente acreditei que você era um desses intermediadores nepalês. Eu não consegui te reconhecer. E é exatamente olhando para você agora que eu percebo como que Deus é perfeito. Se você tivesse os olhos azuis como da sua mãe, você jamais poderia estar realizando esse trabalho, porque facilmente você seria identificada como britânica, como não nepalês. Percebe? O não, ele também é uma resposta.
Deus conhece todas as coisas. Se M tivesse nascido com os olhos de sua mãe, ela não conseguiria realizar aquele trabalho. As pessoas iriam perceber que ela não era nepalesa. E ela não conseguiria fazer esse importante trabalho que ali foi realizado. Vamos ler Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, representem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Mateus 6, verso 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, Ele sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente fazer o quê? Antes da gente pedir. Deus sabia que não era interessante M nascer com os olhos azuis, porque ela teria que realizar um trabalho muito maior no futuro. Deus sabe que o emprego que você pediu, que o carro que você deseja comprar, que ele não é o melhor para você naquele momento. Então, o não de Deus, ele também é uma resposta. O não de Deus também é uma mensagem positiva para a gente. O não de Deus também quer dizer que Ele ouviu as nossas orações e respondeu. Não devemos andar inquietos, não andem ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica e com graças a Deus, vamos apresentar os nossos pedidos a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.